o que vem contribuindo para tais aumentos, né? E o que deveria ter sido feito que poderia ter evitado tal impacto para o cidadão? Primeiramente, eu gostaria de salientar o seguinte: esse problema, ele não é um problema local, infelizmente. É com muita tristeza, enquanto consumidor, que eu falo isso. Ele não é um problema aqui de Cajazeiras, de São José de Piranhas, das nossas cidades circunvizinhas sertanejas. Ele é um problema a nível de Brasil. A nível de Brasil. E o que contribuiu para isso? O que faltou que fosse feito, como eu já tinha te falado e como você já passou para os consumidores. O que deveria ter sido feito era uma melhor política de gestão econômica do governo federal, porque só ele tem o poder de intervir na economia. Apenas o governo federal tem o poder de intervir na economia. E o que contribuiu, e é a causa principal, para esses aumentos frequentes, que, como eu disse, quem menos deveria estar pagando por isso é quem está pagando, que é o consumidor, que é você, consumidor, que é você que é beneficiário, que já sofre muito e é beneficiário do auxílio emergencial do Bolsa Família, certo? O governo federal, ele devia ter tido, no início da pandemia, se tivesse levado a sério a pandemia do coronavírus no Brasil, ter tido um olhar preocupado com a economia também e exercido o seu poder regulador. O governo federal, ele tem o poder de exercer e de determinar um estoque regulador para o mercado interno. A gente vê todo dia, Fernando, que o nosso setor de produção, ele está de vento em popa. Ele tem uma das melhores safras da história. Só que o que aconteceu? Com essa alta do dólar, que está um absurdo, não tem um controle desse poder monetário da moeda americana, o Brasil não está conseguindo combater esse aumento. O que o Brasil fez? Ele exportou, vendendo em dólar, a maior parte da sua produção. Ele exportou a maior parte da sua produção e lucrou muito com isso. Porém, o governo federal esqueceu de fazer valer o seu poder controlador. Esqueceu de pensar no povo do Brasil, que ele deveria ter feito um estoque controlador para quando chegasse agora, que é a entre-safra, que é quando vai mudar de uma safra para outra, o estoque do Brasil hoje está reduzido. O estoque do Brasil está reduzido e, por conta disso, os custos estão sendo aumentados para o produtor, principalmente. Isso eu estou falando nesse primeiro momento, uma visão econômica do problema, certo? Daqui a pouco a gente vai falar a visão do órgão de defesa do consumidor e o que a gente vem fazendo. Ele devia ter exercido isso para quando chegasse agora, a gente que é consumidor, que já é sofrido, que já tem seu direito diariamente tentado, já tem seu direito tentado todos os dias, a gente não ia estar pagando essa conta como está pagando, certo? É verdade. Se tivesse sido pensado dessa forma, o Brasil... É inadmissível que a gente veja o Brasil na situação que está. O Brasil, um país continente, produtor, tendo que estar pagando o preço da irresponsabilidade de gestores que não pensaram da maneira como teria que ter sido pensado. Muito bom mesmo. E é como você disse, né? O nosso agronegócios de vento em popa, né? Ô, Olívio, quais medidas o PROCON vem tomando para combater possíveis abusos por parte das empresas? Pronto. Agora vamos para a parte mais específica. Primeiro, o que é um abuso de preço?
Isso é essencial para que a gente entenda e tenha a clareza da atuação do PROCON, da atuação dos demais órgãos de defesa do consumidor, que desde já eu já faço uma crítica, que estão dormindo. Não é só o PROCON que atua na defesa do consumidor. Existem outros órgãos que, por questões éticas, eu não vou citar, mas apenas o PROCON se movimenta e se manifesta. Certo? O abuso de preço, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é caracterizado como qualquer aumento, Fernando, que não tenha uma justificativa. O Brasil ele é um país regido pelo livre comércio, como todos sabemos, mas a clareza e a transparência das relações elas têm que ser mantidas, certo? Ou seja, todo aumento injustificado. Se um fornecedor de serviço, ou um fabricante, ou um lojista, ele não pode chegar ao bem querer dele e aumentar aquele produto. Ele tem que ter uma justificativa. Meus insumos encareceram, eu comprei mais caro. Se ele pegar o produto que ele já tem estocado e aumentar o preço só por aumentar, vamos dizer assim, ele está cometendo a infração que a gente chama popularmente por abuso de preço. E aí a gente notifica, a gente autua e ele vai ser penalizado, certo? Dentro dessas penalizações tem a pecuniária, que é a primeira, insistindo na reincidência e, em um caso mais grave, pode até ter seu alvará, sua licença de funcionamento do seu estabelecimento cassado. Porque, eu quero deixar claro, o empreendimento, ele é daquele empresário, mas o comércio em si, ele é um serviço prestado. Você tem que ter uma autorização, você tem que ter uma liberação para prestar aquele serviço. Ele tem também uma função social, certo? E aí, na maior das penalidades, pode sim chegar a ter o estabelecimento fechado, se for detectado que está incorrendo em infrações por diversas vezes, ele pode sim chegar até essa penalização mais dura. Muito bem. Eu não tinha incluído essa pergunta, mas eu não posso, de maneira alguma, me omitir a fazer essa pergunta a você, já que você tocou nesse assunto. Me perdoe, você pode até dizer, Fernando, eu não quero responder, mas eu vou fazer a pergunta, tá certo? Eu não tinha colocado aqui na minha pauta de pergunta, mas você falou, eu vou aproveitar. Lívio, a gente tem que falar, a gente está aqui ao vivo, o consumidor, o telespectador tem que saber, né? Quais outros órgãos, além do PROCON, têm essa função, sim, de também fiscalizar? Quais? A nível Paraíba, a gente tem... Eu vou citar dois importantes órgãos que existem e que o consumidor ele também pode buscar o auxílio e enviar denúncias. Quando a demanda, quando a gente diz, quando a lide, o problema, ele ultrapassa a seara individual, na seara individual é o PROCON. O PROCON ele tem essa competência para agir na seara individual. Por isso é importante, consumidor, a sua denúncia individual para o PROCON, porque é ela que nos dá a competência para atuar, certo? Quando transcende essa seara individual, ela passa para a seara coletiva, certo? E aí quem deve agir? Existem algumas instituições, eu vou falar de duas. Existe o MP-PROCON, que é o PROCON do Ministério Público, né? Que pode também atuar nessas demandas coletivas, nessas situações que o direito do consumidor está sendo ferido de forma coletiva. Também existe o PROCON da Assembleia Legislativa, também existe, e também existe o NUDECON, certo? Que trata inerentes a problemas consumeristas dentro da Defensoria.
além do núcleo de inteligência voltado especificamente para os consumidores, da parte de delegacia, certo? Todas essas instituições, se juntassem forças, a gente tinha como tentar realmente diminuir esse impacto para o consumidor, porque é complicado, porque muitas vezes os consumidores não entendem que tem todas essas instituições e que existem as questões legais e limitações de competência para que a gente possa atuar. E muitas vezes, quando um problema ele transcende da nossa competência, nos falta a oportunidade de dizer, olha, consumidor, isso aqui não é um problema que a gente pode tratar no PROCON. Muitas vezes ele não entende isso. E aí, para isso, buscando um atendimento humanizado, isso eu digo pelo Núcleo de Cajazeiras, o qual eu venho gerenciando, a gente informa, a gente encaminha, a gente direciona, a gente dá humanização no atendimento para tentar impactar da menor forma para o consumidor, que é quem já vem sofrendo, principalmente durante essa pandemia.